Graça e paz, irmãos, tudo bem? O pastor já fez a minha apresentação, né? Então nem precisa mais. Mas eu sou muito grata a Deus por esta igreja, pela vida dos meus pastores, por toda a orientação que a gente vem recebendo, né? E dizer que o nosso pastor é um homem, um servo do Senhor que acredita em nós, às vezes mais até do que a gente mesmo, né? Então, incumbência dada, eu não sou militar não, né? Mas vamos cumprir a missão. Você que nos visita, sejam muito bem-vindos, né? Esta é uma casa, é a casa do Senhor, né? Sintam-se acolhidos, sintam-se amados, né? Porque aqui não é uma igreja, ela é uma família para pertencer. E à medida que a gente vai vivendo isso, a gente tem certeza disso que a gente está falando, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Irmão, a gente vai começar, né, com a palavra do Senhor, o tema da pregação, fé, a fé que transforma vidas, a fé que transforma destinos, né? E como o pastor disse, a gente fala daquilo que a gente vive, né? Então a gente tem propriedade de falar daquilo que a gente vive, do que Deus fez na minha vida, do que Deus faz, e eu tenho plena confiança, eu tenho fé de que Deus continuará fazendo, né? Então o nosso tema é sobre fé e a gente vai começar com Josué, capítulo 2, versículo 8 a 11, né? Que a gente vai começar falando a respeito de um personagem muito conhecida da Bíblia, né? Que é sobre Raabe, a prostituta Raabe. Mas o que vai nos realmente interessar aqui é a fé que Raabe teve, né? O que Deus fez na vida daquela mulher, porque ela creu nele. Acima de todas as coisas, ela creu num Deus que ela não conhecia, que ela não vivenciou as experiências com Deus, mas ela creu no que ela ouviu falar de Deus, né? Então é uma fé muito grande, né? Então a gente vai começar falando do livro de Josué, versículo 2, capítulo 8. Antes dos espiões se deitarem, só trazendo o contexto, né? Josué foi quem sucedeu Moisés, né? Quando Josué que guerreou para realmente entrarem na terra prometida, em Canaã, né? Na terra que emanava leite e mel. Então Josué foi aquele por quem todas as batalhas passaram por eles. Moisés passou o período do deserto e Josué nas batalhas para conquistar a terra prometida. Uma dessas batalhas foi a batalha de Jericó, uma cidade fortemente armada, com muitos guerreiros, uma cidade muito protegida por uma muralha. Ela era toda cercada por uma muralha, né? Então, Josué manda 2 espias para conhecer Jericó, para saber das deficiências, dos pontos fracos, para saber como é que era, né? E aí a gente vai ler a partir daqui. Porque quando esses 2 espias entraram em Jericó, né, eles foram diretamente ao prostíbulo onde Raabe estava, onde Raabe trabalhava ou morava, né? Essa parte eu já não sei direito. Mas eles estiveram com ela. Ela, né, ficou sabendo quem eles eram. E aí a gente vai começar a partir daqui, tá bom? Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, né, para que o Senhor ministre o nosso coração, para que o Espírito Santo realmente me conduza e que eu seja instrumento do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, afasta todos os pensamentos que não vêm de Ti.
que nos afastam de Ti. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, para que a Tua palavra, Senhor, seja terra fértil em nosso coração e ela frutifique, nos fazendo crer cada vez mais que o Senhor é Deus em nossas vidas. Amém. Então, Raabe, como eu disse antes, Raabe era uma prostituta, ou seja, ela era uma mulher, mulher já não tinha tanto valor naquela época, e prostituta pior ainda. Mas o Senhor sempre tem um plano para tudo e para todos, e nós estamos inclusos nessa. Então, quando Raabe falou para os espias que ela tinha certeza que eles iam conquistar Jericó, ela não disse: quando vocês vierem guerrear, quando vocês tentarem nos vencer. Não, ela disse: quando vocês conquistarem. Ou seja, ela tinha certeza que o Deus de Israel já tinha dado Jericó ao povo, aos hebreus. Então, gente, é uma manifestação de fé muito grande. Ao contrário de todos os hebreus que vivenciaram o mar se abrir, que vivenciaram o manar todos os dias, que vivenciaram as 7 pragas no Egito, ela não vivenciou isso, ela não viveu isso, ela apenas ouviu falar de Deus e do poder de Deus. Nós temos a oportunidade de ouvirmos também a palavra do Senhor. No nosso país a gente tem esse direito, em muitos lugares nós não temos, mas nós temos aqui. Então, esse ouvir a palavra e crer nessa palavra é o que nos faz cada vez mais certos de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o Deus que tudo pode, de que o Senhor é aquele que nos socorre, é a nossa fortaleza, é aquele a quem podemos recorrer para tudo e para todos. Isso não faz de nós termos uma fé cega, não, é termos uma fé consciente. O pastor colocou: a minha formação, pessoal, sempre foi mais racional. Eu sou formada em filosofia, então a vida inteira eu estudei que eu preciso ver, eu preciso explicar racionalmente as coisas para que aquilo faça sentido para mim. Quando eu me converti, gente, foi uma virada completamente. Porque o que é a fé? A fé é o crer, é o ter a certeza de que vai acontecer. Não é eu ter aquela esperança e desejar e sonhar. Não. A fé me faz crer que vai acontecer, que todas as promessas que o Senhor Jesus me disse, que o Senhor disse para você, vai acontecer. Aleluia. É nisso que nós temos que crer. É nisso que nós temos que nos firmar. É nisso que a gente tem que saber responder às outras pessoas. Um colega até de formação junto comigo, um dia comentou: Sandra, você ficou burra. Agora você parece que não explica nada. Eu falei: eu não preciso. Eu tenho um Deus que explica tudo por mim. Eu tenho um Deus que faz tudo por mim. Eu tenho um Deus que me protege, que me ama, que me guarda, que guarda a minha família, que guarda os meus. Eu tenho um Deus que abre todos os caminhos para mim. Eu tenho certeza disso. E aí, na nossa continuação da conversa, ele ainda comentou: mas aí você não sofre? Não tem problemas na sua casa? Eu falei: tenho sim. Até porque a própria palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Sim, todos nós temos. Quem aqui não tem problema, gente? Quem aqui não passa dificuldade? Quem aqui não tem angústias? Todos nós temos. Agora, o que nos difere dos outros é porque a gente crê que esses problemas passarão. A gente tem a certeza que tudo passará, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, o Rei dos reis está conosco. E nós cremos, porque nós vivenciamos essa fé diariamente. Nós cremos porque a gente vivencia esse amor diariamente. A gente todos os dias é guardado pelo Senhor. Todas as vezes que a gente deita a nossa cabeça na nossa cama, que todos os nossos filhos estão em casa, gente, isso é um livramento muito grande. Um livramento muito grande. Às vezes, e aí vai a comparação da fé, às vezes quando a gente deita, o meu filho mais velho, que não serve ao Senhor, não está em casa. E até um tempo atrás me angustiava muito, eu sofria muito com isso. Eu passava noites e noites acordada. Até que um dia eu entendi que é o Senhor quem cuida.
A partir do momento que eu entreguei para Deus o meu filho, gente, eu deito hoje e durmo. Eu faço a oração, Senhor, guarda, porque tem a promessa na vida dele. E eu creio que vai acontecer. No tempo do Senhor, no tempo dele, mas vai acontecer. A palavra do Senhor não diz que vinde a mim os cansados, que eu os aliviarei? Então é assim que eu fiz, e é assim que eu faço, todas as vezes que eu vou deitar e meu filho está na rua. Então, essa é a fé que nos faz diferente das outras pessoas, né? É uma fé consciente, porque eu amo o Senhor meu Deus de todo o meu coração e de toda a minha consciência de todo o meu entendimento, ou seja, da minha sabedoria que o Senhor me deu e deu para cada um de nós. O Senhor nos deu livre-arbítrio para a gente decidir. Deus não decide por nós, gente. Deus nos mostra o caminho, Deus aponta os caminhos, mas somos nós que decidimos. Porque o Senhor está à porta. O Senhor não chega abrindo a porta, o Senhor não chega arrombando a porta. O Senhor está à porta. Nós temos que abrir para que o Senhor entre na nossa casa, o Senhor entre nas nossas vidas e faça as mudanças que nós precisamos, as transformações que nós precisamos. Mas para isso eu preciso permitir que o Espírito Santo habite em mim. Eu preciso permitir que o Senhor opere milagres na minha vida. Eu preciso permitir a minha dependência total do Senhor. Isso é o que nos faz diferentes, né? Então, pessoal, quando, Raabe subiu e falou para os espias de todos, os milagres que ela tinha ouvido falar, ela pediu um pacto com eles. Ela fez um pedido a eles. Pediu a eles que quando a cidade de Jericó fosse destruída, fosse conquistada, a casa dela fosse guardada. O pai, a mãe, os irmãos, a parentela, tudo que ela tivesse, fosse guardada. E aí eles fizeram esse pacto. A explicação foi, os espias disseram a ela que na janela dela tinha que ter um cordão escarlate, um cordão vermelho. Que aquele cordão, ia proteger a casa dela e todos que lá estivessem. E assim foi. E assim aconteceu. Jericó foi conquistada, a cidade foi destruída, mas a casa de Raabe foi guardada, a família de Raabe foi guardada e tudo que lá havia. Depois ela foi levada, para morar no assentamento de Israel, Mas aqui, pessoal, eu gostaria de fazer um parênteses com relação às famílias. A gente entender que cada família precisa de uma pessoa para que realmente passe a crer em Jesus, passe a crer em Deus. Essa pessoa, ela não vai salvar a família, até porque a salvação é individual. Todos nós sabemos disso. Mas essa pessoa na família tem a liberdade de falar do Evangelho. Essa pessoa na família, ela pode dar o testemunho do que Deus fez na vida dela, das mudanças que o Senhor operou na vida dela, das mudanças que o Espírito Santo operou nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu falar. Então, esta família, ela vai ter acesso, ela vai ouvir do Evangelho através dessa pessoa. Então, é extremamente importante a gente falar para os nossos, falar para os outros, mas a gente também precisa falar para os nossos. Eu creio, gente, que toda a minha casa será salva. Eu creio nisso, aleluia. Eu creio que o meu filho também vai estar aqui comigo, com meus outros filhos, com o meu marido. Eu creio nisso, porque nós falamos para ele. Ele vê as mudanças nossas, Nós nos tornamos santos? Não, porque continuamos seres humanos, Então, mas a gente se esforça dia a dia. Eu falo que a gente não tem nenhuma luta diária contra o pecado, a gente tem uma luta horária. É a todo momento que a gente luta pelo pecado. Porque o Senhor Deus faz transformações na gente e a permissão é dada por nós, Então, Raabe, apesar da profissão que ela tinha, ela foi de uma fé, de uma coragem, de uma humildade, de uma bondade para com aqueles espias muito, muito grande.
E todas essas atitudes que Raabe teve, elas foram retribuídas por Deus. Ela foi favorecida por Deus. Raabe ela é falada no Antigo Testamento, mas ela também está lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, gente, Raabe está na genealogia de Jesus. O que é isso? O que é isso? Quando todos sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, assim como veio Davi, Então, e Raabe, quando ela passou a morar lá no assentamento israelita, ela teve que fazer mudanças, ela teve que aprender, ela passou a conhecer o Deus que ela só ouviu falar. E para isso, gente, ela teve que ter muitas mudanças nela, na vida dela, nas crenças dela, na forma dela se comportar, na forma dela falar. Mas Raabe casou-se com Salmão, um dos príncipes da tribo de Judá. Então ele era um guerreiro notável, e ele era uma pessoa de grande valor naquela tribo, Então, na genealogia de Jesus está lá Raabe. Raabe também é falada no Novo Testamento como uma expressão de fé, como uma fé tão grande, que também contribuiu para a conquista de Canaã. Então ela foi extremamente importante, ela ter se colocado à disposição, ela ter se prontificado, apesar de tudo, porque ela correu muitos riscos. Imagina se o rei descobre o que ela tinha feito. Era a morte na certa, Mas quando ela foi questionada pelos guerreiros que foram lá, se ela tinha visto os espias, ela disse que eles tinham passado lá, mas ela não sabia quem era e nem para onde tinham ido. Então, e que eles já tinham ido embora. Então, ela correu grande risco. Ela acreditou que ela estava fazendo o certo. Ela acreditou que aquilo ia ter mudanças para ela, para a vida dela, para a vida da família dela. Quando ela fala, gente, que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, não é uma declaração muito forte? Quando a gente fala isso de todo o nosso coração, nós estamos colocando a nossa total dependência da nossa vida, dos nossos sonhos, do nosso sofrimento, das nossas angústias em Deus. É aquele que tudo pode. A gente se aflige porque nós somos humanos. A gente chora porque nós somos humanos. Mas, gente, pode chorar, mas a gente tem que ter a certeza que tudo vai se resolver. Que no tempo do Senhor, não é no meu tempo. Não é no tempo que eu quero. Não é no tempo que eu desejo. É no tempo do Senhor. Tudo vai se resolver. Até para isso, a gente precisa abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar na gente. E aí, pessoal, um testemunho. Eu oro ao Senhor há mais de 20 anos por uma causa, vamos dizer assim. E um dia numa pregação o pastor colocou que até para a gente receber as bênçãos do Senhor, que já estão prontas, que Deus já nos garantiu, a gente precisa estar preparado para. Que a gente precisa, daquela bênção, mas que aquela bênção não nos desvie do Senhor. Que aquela bênção não faça com que eu me distancie de Deus. Que eu me vanglorie de Deus. Sabe, que eu me vanglorie, que eu acho que eu seja melhor do que Deus. Porque eu mereço, porque eu posso. Não. E aí eu entendi por que eu estava demorando tanto. Porque se o Senhor tivesse me respondido há tempos atrás, eu teria me perdido. Numa conquista que é diária para mim. Numa luta que é diária para mim. Assim, quando minha mãe me educou, éramos só nós duas, a minha mãe me educou para que eu não dependesse de ninguém. Para que eu fosse uma mulher que me sustentasse. Para que eu fosse uma mulher que não dependesse de nada, de homem nenhum. Essa era a fala que eu mais escutava na minha casa, desde muito pequena. Isso teve frutos na minha vida. Teve muitos frutos na minha vida. Porque aos 17 anos eu já era concursada. O pastor falou ali do meu tempo de serviço, que não foi pouco.
né? Eu hoje vou fazer 54 anos e eu sou aposentada. Porque eu tive quase 34 anos de serviço. Essa foi a fala da minha mãe na minha cabeça. Por quê? Por uma necessidade que nós passamos. Por uma necessidade que nós tínhamos. E a minha mãe queria me garantir que eu não passasse mais por aquilo. Só que daí nasceu em mim uma autossuficiência. Um orgulho e uma vaidade de que eu tudo podia. Para vocês entenderem como foi, não vou dizer complicada, mas foi muito difícil a minha conversão. Muito difícil. Eu detestava crente. Eu falava assim, ô povo chato, esse povo que anda com a Bíblia embaixo do braço o tempo inteiro. Eu fui espírita durante muitos anos. Muitos anos. E aprendi que uma forma errada de ver o Evangelho. Porque eu sempre fui muito estudiosa. Então eu sempre achei que eu tinha que entender, para eu poder falar com propriedade daquilo que eu cria, daquilo que eu acreditava. Então, quando eu realmente tive um encontro com o Senhor, quando eu realmente coloquei a minha vida aos pés da cruz, quando eu realmente admiti a minha total dependência de Deus, houve uma transformação na minha vida, na forma de eu ver a minha vida, nas minhas atitudes, né? Meu marido diz que eu ainda não estou perfeitinha não, que ainda falta muita coisa, gente. A topetuda ainda continua. Mas por quê? Porque ainda sou eu não posso perder minha essência, eu sou como Deus me fez, melhorada. Numa versão melhorada, numa versão de uma pessoa que crê em Jesus, numa versão de uma pessoa que realmente coloca tudo, gente, todo o meu sofrimento, tudo, todos os meus sonhos, eu coloco em Jesus. E eu espero que no tempo do Senhor eu vá receber cada um deles. E assim também declaro para vocês, que cada dificuldade que cada um está passando, que cada sofrimento que cada um tenha, e principalmente que cada sonho que cada um tenha, creia que Deus é o Deus Todo-Poderoso que realiza milagres. É do Senhor que vem tudo nas nossas vidas. É do Senhor, gente, que vem a calma nas nossas vidas. É do Senhor que traz a paz. É do Senhor que vem tudo aquilo que a gente precisa. Né? Então, assim, é essa certeza que nós temos que ter. É essa certeza de que nós não somos desamparados. A própria palavra do Senhor diz que nós passaremos a ser irmãos em Cristo. Que nós somos filhos do Altíssimo. Que nós somos filhos amados. E isso faz muita diferença na nossa vida. Nós temos, pessoal, tem vários tipos de fé, né? Mas eu vou citar só 3 aqui. Nós temos aquela fé, né, que agrada a Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que crer em Deus, né? Nós temos aquela fé que é para a gente vencer obstáculos, para vencer as nossas dificuldades. É um outro tipo de fé. Nós temos a fé da salvação, que eu tenho certeza da minha salvação. Isso me faz melhor do que as outras pessoas? Não. Me faz crer que Deus, a partir do momento que eu o aceito, a partir do momento que eu o declaro como Senhor e Salvador da minha vida, o meu nome passa a ser escrito no livro da vida, assim como foi com cada um de vocês. Que a salvação, ela é nos dada através da fé, pela graça de Jesus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu digo. Não, é pela graça de Deus. É pelo amor de Deus, que deu o seu Filho por mim e por vocês. Então essa é a fé que faz com que eu creia que eu estou salva. E é isso que nós temos que acreditar também. A fé, pessoal, uma fé que gera vidas, né? Porque quando eu declaro o Senhor na minha vida, que eu declaro isso com fé, há uma transformação na minha vida. E há uma transformação na vida daqueles que permitem o agir do Espírito Santo. O Senhor nos aceita do jeito que nós somos, do jeito que estivermos. Peguemos Raabe,
Para que pessoa mais improvável do que ela? E Deus, ela creu e foi feita a transformação na vida dela. E assim é na nossa. A gente vai se transformando dia após dia. Dia após dia eu vou deixando de ser menina. E eu vou crescendo na fé. Eu vou conhecendo, eu vou ouvindo a palavra do Senhor. E essa palavra vai me transformando, essa palavra vai me modificando, e essa palavra vai fazendo com que eu perceba o quão maravilhoso é o Senhor. E que amor que Ele tem por cada um de nós. E hoje eu falo isso com tanta certeza, que alegra o meu coração. E a gente tem que dar o espaço para que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. A gente tem que dar o espaço para que o Espírito Santo modifique as nossas atitudes erradas. Modifique os nossos pensamentos errados. As nossas posturas erradas. Porque a gente não dá conta só. A gente não dá conta. A gente precisa permitir o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu preciso declarar, eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, aqui eu estou aqui, faz em mim o que precisas, muda o que precisa mudar, transforma o que precisa transformar. Só assim eu vou ser melhorada dia após dia, dia após dia, para que eu realmente passe a ser uma pessoa que é um testemunho do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Assim como fez na minha vida, e está fazendo, e eu tenho plena certeza que vai continuar fazendo. Né? Aleluia, porque o Senhor, gente, é um Deus maravilhoso. Quando eu falei, né, que a gente tem que ir para Deus como a gente está, quantas vezes a gente já ouviu falar? Eu já ouvi isso. Não, quando eu parar de fumar, eu vou servir a Deus. Não, quando eu parar de beber, eu vou servir a Deus. Não, quando eu me aposentar, que eu tiver tempo para me dedicar à obra, aí eu vou servir a Deus. Olha que tempo perdido. Se eu já podia estar fazendo tudo isso, se eu já podia estar me prostrando aos pés do Pai, se eu já podia estar glorificando ao Deus Todo-Poderoso, porque bebendo, fumando, fazendo tudo de errado, mesmo assim o Senhor me ama. Agora, é impossível eu ter um encontro com o Senhor, eu permitir o agir do Espírito Santo na minha vida e eu continuar a mesma. Aí é impossível. Porque nós temos que ter um coração aquebrantado. Nós temos que ter um coração de discípulo. Nós temos que ter aquele coração que permita o agir do Espírito Santo. Aí sim, é impossível eu permanecer da mesma forma. É impossível continuar fazendo as mesmas coisas. Porque para tudo eu preciso perguntar para Deus: Senhor, está certo eu fazer isso? Senhor, o que eu devo fazer? É assim que Jesus faria? Ao fazer essas perguntas, eu estou dando permissão para o Espírito Santo me dizer, e diz: não está certo. Né? A gente acha, quando eu não entendia, eu falava que, assim como todo mundo que não entende, eu falava que era intuição. Não, eu acho que isso não. Alguma coisa está me dizendo assim, que não é para fazer assim não. Lê do engano, já era o Espírito Santo me dizendo: não faz isso. Porque o amor de Deus, ele já é conosco, sem a gente nem mesmo reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Imagina quando eu reconheço. Imagina quando eu passo a depender. É muito maior. É muito maior. E aí, para a gente ter a certeza, né, de que não é porque eu sirvo a Deus que eu não vou ter problemas, não. Eu sempre faço questão de falar isso. Porque em alguns lugares são falados que quando a gente passa a servir a Deus, tudo está maravilhoso. Tudo passa a ser maravilhoso. A tal da teoria da prosperidade. E não é assim, gente. Não é. Porque nós precisamos ser melhorados. Nós precisamos ser trabalhados. Sabe o oleiro que trabalha o barro? Somos nós nas mãos do Senhor. Ele faz isso conosco.
Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos modificando para que a gente passe a ser aquilo que Ele espera em nós. Porque o Senhor quer o melhor de cada um de nós. O Senhor quer que os teus sonhos se realizem. O Senhor quer que você tenha paz na tua casa. O Senhor quer que a tua família toda sirva ao Senhor. Ele é um Deus que vai de encontro aos nossos pedidos, às nossas necessidades, aleluia. Ele é um Deus que responde às nossas preces. Ele é o Deus, sabe, que resolve as nossas dificuldades. Ele é a nossa fortaleza, a quem tudo dele vem. É aquele que nos socorre. Então, gente, é impossível eu servir a esse Deus maravilhoso e eu continuar fazendo as mesmas coisas. É impossível. Mas para isso eu preciso permitir que o Espírito Santo haja em mim. Eu preciso dar espaço para que o Espírito Santo faça isso comigo. Sabe assim, é a gente ouvir a palavra do Senhor e pedir a Deus para que essa palavra ela frutifique no nosso coração. Que ela cause, sabe assim, transformações em mim. Que eu passe a entender o que Deus quer comigo. O que Deus quer na minha vida. Eu preciso parar para ouvir o que Deus quer. Porque às vezes a gente pergunta e não tem paciência para ouvir o que Deus está falando. Né? Não dá crédito. Então, cada promessa que o Senhor fez na sua vida e na minha vida, pela fé eu creio que vai acontecer. Porque todos nós aqui temos promessas de Deus. Todos nós. Que ora 1 ano, 2 anos, 20 anos, assim como eu. Todos nós aqui temos promessas de Deus. Todos nós. E qual é o nosso papel nessa história toda? É crer. É ter fé que vai acontecer. É ter fé que o Senhor não é um Senhor de mentiras. Ele não mente. Ele não nos engana. Mas vai acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer no tempo certo do Senhor. Então essa fé, a fé que transformou lá a vida de Raabe, a fé que fez com que aquela mulher prostituta passasse a fazer parte da genealogia de Jesus. Olha que honra para ela. Olha que, gente, é um exemplo assim, tão grande na Bíblia do que a fé, do que Deus pode fazer na vida de cada um. É a gente crer que assim como Deus fez com Raabe, Deus faz comigo, Deus faz com você, Deus pode fazer com cada um. O que é necessário para nós? Fé. É a fé, é essa fé que vai modificar as nossas vidas, que vai nos transformar. Aleluias, aleluias. O nosso papel, pessoal, como cristãos, pessoas que creem em Jesus, sabe? Dar bom testemunho disso, em todos os lugares. Como diz o nosso pastor, eu não posso ser um crente maloqueiro. Não posso, porque isso vai estar depondo contra o Senhor. Isso vai estar demonstrando que eu não mudei, que Deus não operou milagres na minha vida. Que eu posso fazer o errado e faço, mas que eu quero melhorar cada dia mais. O que é uma igreja, gente? O que é a igreja? A igreja é cheia de pessoas imperfeitas, querendo ser perfeitas aos olhos do Pai. Isso é a igreja. Aqui não tem ninguém santo. Eu não sou santa, os nossos pastores não são santos, ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é perfeito. Mas o que todos nós queremos é a mesma coisa. É ser perfeitos aos olhos do Pai. É servir a Deus com todo amor. Mas principalmente, pessoal, com todo entendimento. Eu não posso ter aquela fé cega. Eu tenho que ouvir a palavra do Senhor e testificar que aquilo é palavra do Senhor. Que aquilo está lá no Evangelho. Que aquilo é uma pregação de Deus para a minha vida. É eu crer usando a sabedoria, a inteligência que o Senhor me deu.
E onde foi eu mais sofri, como eu falei com vocês, mais sofri. Porque tudo que eu ouvia, eu queria testificar. Tudo que eu ouvia. Para eu entender que eu precisava crer acima de tudo, para depois eu ter a explicação disso, foi muito sofrido. Até pela toda a minha formação, né? E aí eu passei a ser muito confrontada, né? Eu dei aula de ensino médio durante muito tempo de filosofia. Então era um contrassenso, sabe assim, um escândalo quando eu falava, né, que eu era uma cristã. Como que você é cristã? Como? Então assim, e eu era confrontada a todo momento por isso. E para eu, dar as respostas certas, eu tinha que buscar em Deus essa sabedoria. Eu tinha que pedir discernimento do Espírito Santo para isso. Eu tinha que crer e demonstrar através das minhas atitudes a mudança que Deus estava fazendo em mim. De uma pessoa descrente, de uma pessoa que tinha ojeriza crente. Nossa, gente, quando chegava aquele povo que batia lá na porta lá de casa, eu falava, esse povo tem o que fazer? Não, lavar uma roupa, fazer uma coisa, eu estou aqui ocupada, porque trabalhando a semana inteira, então o final de semana era para isso. E esse povo vem perturbar o juízo. Olha a minha ignorância. Olha a minha ignorância, porque todos nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Todos nós temos o direito de ouvir a palavra do Senhor. Daí a importância de que na casa passe a ser um cristão, porque vai fazer a diferença naquele lar, vai fazer a diferença naquela família. E eu quero, pessoal, para encerrar, dizer que a fé, comprovar para vocês que a fé realmente transforma vidas. A fé realmente, e assim, ao estudar sobre Raabe, eu fiquei mais encantada ainda. Mais encantada, porque na Bíblia tem muitos exemplos desse. Mas se tinha uma pessoa improvável, era Raabe. Se tem uma pessoa improvável no convívio das pessoas que me conheciam desde sempre, era eu chegar e dizer que eu sou cristã. Eu sirvo a Deus. Eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Isso era ser muito improvável. As pessoas as minhas amigas não me reconhecem. E olha que Deus ainda tem que operar muita coisa. O Espírito Santo ainda precisa fazer muitas mudanças. Mas aqui já foram feitas em mim, com a minha permissão, com a minha oração, com o pedido de que o Senhor me transformasse, me modificasse, já é muita coisa. Já é muita coisa. Porque reconhecer a total dependência de Deus, reconhecer que Deus pode tudo na minha vida, reconhecer que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, é muita coisa. Você largar de ter o controle aqui na sua mão, de não depender de ninguém, como a minha mãe me ensinou a vida inteira, é muita coisa. De eu ter certeza que não era o meu salário que me bastava, era muita coisa. De eu reconhecer que apesar de tudo, de todo o meu esforço, de toda a minha estabilidade, vamos dizer assim, o Senhor tinha e tem todo o poder na minha vida. É muita coisa. Aleluias por isso. Aleluias, Deus é maravilhoso. E o Senhor me guardou, gente, de tantas formas, né? Outro dia eu até falei, as meninas brincando aqui na igreja, eu falei, gente, tem experiências com 54 anos, quase 54 anos, que eu nunca vivi na minha vida. Eu nunca vivi um desemprego na minha vida. Eu nunca fiz uma entrevista de emprego na minha vida, eu não sei como é isso. Né? Assim, eu nunca peguei um salário, desemprego, aquele que a gente recebe quando é mandado embora. Eu nunca tive isso na minha vida. Porque desde os 17 anos a minha vida já estava toda certinha. Toda certinha. Né? Então, e aí eu tenho que chamar a atenção disso, porque é a minha área. O tanto que a educação faz diferença nas nossas vidas. Né? Tanto que a educação faz com que a gente mude a nossa situação.
Minha mãe colocou isso na minha cabeça, mas aí também teve o outro lado que eu expliquei para vocês, que eu já falei anteriormente. Mas eu ter a certeza de que apesar de tudo isso, de todos os livramentos do Senhor, de todas as bênçãos do Senhor na minha vida, eu sou totalmente dependente de Deus. Aleluia. Eu hoje sonho, peço, oro e entrego para Deus. E eu creio, é a fé que me faz crer, é a fé que tem que fazer com que cada um aqui creia que vai acontecer. Não é esperar, não é desejar, não é ter aquela esperança de que um dia isso aconteça. Não, não. A nossa fé diz que vai acontecer. Aleluias por isso. A nossa fé diz que no momento de Deus, no tempo certo de Deus, vai acontecer. Aleluias. O Senhor é maravilhoso e o Senhor opera milagres naquela vida que permite. O Senhor opera milagres na vida daqueles que permitem. Então, vamos abrir o nosso coração para Deus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Vamos falar para Deus. Gente, Deus sabe todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sonhos. O Senhor sabe, mas Ele quer ouvir de nós. De nós. Por quê? Porque aí eu estou colocando nas mãos do Senhor. Todas as vezes que Jesus Cristo fez um milagre, Ele sabia. O cego queria ser curado, queria enxergar. O que não andava, queria andar. O leproso queria ser curado. Mas o Senhor sempre perguntava: o que você quer? Será que Jesus não sabia do que Ele queria? Mas ao reconhecer e dizer para Deus: Senhor, eu quero isso, é dizer que eu não posso sem a ajuda sua. Eu não posso sem a interferência do Espírito Santo. Eu não posso sem que o Senhor opere milagres na minha vida. É eu realmente aceitar a minha dependência em Deus. Aleluias, aleluias. Por isso, graças eu dou ao Senhor por essa oportunidade de dizer que Deus é comigo, assim como Deus é contigo. Que Deus me transformou assim como Deus te transforma. De dizer, fazer o testemunho da conversão, do que aconteceu com Deus na minha vida, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz e do que o Senhor fará infinitamente mais. Como isso é maravilhoso. E aí eu volto a repetir, não é essa fé cega, é essa fé consciente. É a fé de realmente eu crer e sabendo quem é Deus. É sabendo quem é Deus. Então, se alguém aqui se sentiu, que precisa renovar a sua fé, se precisa que realmente abrir o seu coração para que Deus, para que o Espírito Santo opere milagres, para que Deus faça modificações, se você perceber, se você sentiu isso em você, que você precisa estar disposto, disponível para o agir do Espírito Santo, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que faça isso, pedir ao Senhor para que Ele tenha a total liberdade de agir e de fazer da sua maneira nas nossas vidas.